E o que vem cada vez mais e que para nós é a principal na tendência é não se falar mais em omnichannel, não se falar mais em canais, é se falar na questão de unified commerce, onde tu vai ter sempre o cliente no centro disso e ele que vai ter a decisão de como ele vai querer consumir. Se eu tenho uma consumidora que quer comprar uma bolsa da Luz da Lua, a bolsa Madras, que é a nossa bolsa icônica, que custa R$ 3.600 em loja, que leva 4 dias para ser fabricado, um tricô de couro, né, com artesãos lá de Novo Hamburgo ainda. Né, essa bolsa ela tem que estar disponível da forma que a consumidora quiser. E nós acreditamos muito na coexistência dos canais. Porque existem 2 perfis de consumidoras. Existe a consumidora que consome no multimarcas, existe a consumidora que consome no monomarca. Então, abrir mão de um desses canais é abrir mão de atender a um consumidor, que é o nosso objetivo, que é servir o consumidor, fazer que a marca chegue até ela e que ela tenha a alegria de ter um produto, que ela se realize tendo esse produto. Então, a gente faz essa gestão de conflito de canais muito bem para que isso siga. Olá, varejistas! Estamos começando aqui mais um Pod do Varejo. Esse momento especial aqui em que a gente recebe empreendedores, executivos, profissionais que fazem a diferença no dia a dia no nosso varejo brasileiro. A gente está aqui para falar de negócio, de modelos de negócio, de tecnologia, de gestão, qualquer coisa que seja relacionado a sucesso no varejo. E hoje a gente está recebendo aqui um convidado super especial, um amigo direto do Rio Grande do Sul. Ele é o diretor de operações. Diretor comercial. Diretor comercial de uma das principais marcas brasileiras de moda feminina, que é a Luz da Lua. Referência em bolsas e referência em calçados. A Luz da Lua já tem mais de 100 lojas no Brasil e está em 45 países, é isso? 45 países. 45 países. Então é uma empresa multinacional brasileira. E aí, quem está aqui com a gente hoje é o Eduardo Smanioto. Grande, Rafael. É um prazer estar aqui junto com vocês hoje, né? Para mim, podcast é uma coisa que está na veia, né? Então, acho que esses momentos são muito bons para a gente poder trocar as ideias. E, embora não me considere um expert de varejo, estou honrado pelo convite, né? Mas espero que eu possa transmitir os conhecimentos da equipe que está junto comigo, aqui junto com vocês. Que legal, cara. Hoje, esse episódio, inclusive, ele é um dos primeiros que a gente está lançando no nosso canal novo. Então é importante que quem tiver contato com ele, inscreva-se nesse canal novo no YouTube. Dá o curtir lá, compartilha. Exato. A gente sempre fala, né? Se tu gostar, compartilha para os amigos. Se não gostar, compartilha para os inimigos. Alguém tem que seguir a gente. Alguém tem que seguir a gente. Vamos embora. Muito bom. E para começar, cara, eu acho que eu dei uma introdução aqui da marca Luz da Lua, mas é muito pouco do que é de verdade essa empresa emblemática aqui no Brasil, né? Eu que sou lá do Rio Grande do Sul também, conheço a Luz da Lua desde sempre, e a gente sempre acompanha a marca crescendo, ela sempre sendo relevante no varejo brasileiro. Então, para começar, cara, queria te convidar para se apresentar, falar um pouco mais do Edu, para uns Edu, para outros Smanioto, né? Eu sempre chamei de Smanioto. É verdade. Na verdade, meu nome de carne de guerra é Smanioto, né? E quando as pessoas vão ficando mais íntimas, me chamam de Smani. Então já pode ficar à vontade de chamar de Smani mesmo, que a gente tá em casa. Você abriu as portas, agora estamos em casa, com certeza. Pô, a gente já se conhece já há bastante tempo, né, Rafa? Já. Eu acho que da época da Black ainda, né? Exato. Acho que eu tava na West Coast, na verdade, ainda. Foi antes da Black até. Isso mesmo. Eu acho que foi daquela época, né? Então Isso nós mesmo. estamos falando de aproximadamente aí de 10 a 15 anos que a gente se conhece. Eu como cliente da West Coast... O bom que nós somos jovens, né? Sou garotão, né? É verdade. Muita lenha para queimar ainda. É verdade. Bom, mas vamos lá. Esse ano eu tô completando... São exatamente 33 anos de carreira, já no mundo entre calçado e varejo. Né? Não me considero um especialista, né, como eu já disse, me considero um entusiasta, um estudioso disso. Para mim, o varejo ele não é uma arte, ele é uma ciência, né, quase exata. Né? A parte não exata, ela reside no que a gente tenta sempre analisar, que são as novidades que vêm da cabeça do consumidor, aquelas coisas que a gente não consegue medir, mas o restante tudo sem dúvida nenhuma, é ciência. Dediquei grande parte da minha vida acadêmica para entender essas dinâmicas todas, né? E na minha carreira também acabei construindo esse caminho, né? para que as coisas pudessem fazer sentido. Hoje estou praticamente completando já 7 anos na Luz da Lua, né? Junto com um time comercial potente, né? Em uma empresa que completa 32 anos esse ano, uma empresa familiar, né? E que está se profissionalizando.
uma empresa que, sem dúvida nenhuma, merece um grande destaque no nosso cenário, porque a gente vem buscando ótimos negócios para todos os stakeholders, todo mundo que está envolvido precisa ter resultado, essa é a nossa bandeira. A gente não se contenta em que a gente tem resultado se os parceiros, sejam eles fornecedor, sejam eles terceiros que talvez produzem alguma coisa para nós, ou mesmo os franqueados e os clientes multimarcas, eles precisam ter resultado. A gente tem muito interesse de que eles tenham resultado, porque a gente sempre fala que lucro é a gasolina de um negócio. Ela não tem seu objetivo, ela é uma consequência de algo muito bem feito, mas sem isso as empresas não duram e elas não vão longe. E assim também são os clientes. Nós temos como uma essência muito grande a questão do couro, né? A nossa origem, o nosso presidente, o Celso Jorge, ele é um grande conhecedor disso. Nós trabalhamos hoje com 26 meses de estoque de Wet Blue dentro de casa, para a gente poder garantir fornecimento. Nós somos completamente verticalizados, desde a produção do couro. Nós temos 2 curtumes parceiros que trabalham exclusivamente para a gente. Nós temos toda a produção de calçados e bolsas internamente, em 2 fábricas que causam inveja para fábricas italianas, inclusive. Isso é uma raridade hoje, né? Isso é uma raridade. No Brasil, e já fica já o convite para todos que estão nos assistindo, se quiserem ir ao sul para conhecer, para ver que isso não é simplesmente um discurso. As nossas fábricas têm ar-condicionado dentro da produção. Então, recentemente, há 2 semanas atrás, teve uma onda de calor no sul que bateu 45 graus na cidade, lá a sensação térmica. Dentro da fábrica estava 22 graus. Deve ser fácil recrutar, assim, né? A gente acaba virando um benefício para o colaborador. A gente enfrenta um problema muitas vezes com a concorrência reclamando que a gente trata bem demais as pessoas. Né? Mas a gente não vai deixar de fazer isso porque essa é outra essência. Além de se ter investimento em infraestrutura, nessa questão de materiais, a gente também ter esse cuidado com as pessoas. Você gera um efeito reverso no sindicato, né? Patronal, assim, vocês estão cuidando. Não tenho que reclamar, não tenho que reclamar, né? Então é fácil. Mas enfim, a gente vem nessa trilha já há alguns anos, como tu disse, a gente inaugura a semana que vem a loja de número 134 na cidade de Santos. Outro grande diferencial nosso, nós operamos lojas próprias também, somos uma franqueadora, mas temos por conceito ter lojas próprias. Quantas lojas? São 23, essa de Santos é a 24ª. Própria. Tá bom. Não vale a pena a gente dizer para um franqueado como operar se eu não sei operar. Né? Então a gente precisa entender de varejo. Então, acima de tudo, hoje a Luz da Lua ela é uma empresa de varejo que tem indústria. Nós invertemos essa lógica, porque o que puxa realmente é o varejo. Eu acho que daí que vem esse sucesso. Nós estamos falando agora da primeira franquia aproximadamente 12, 13 anos atrás, né? Então, indo para número 134 agora, mais e-commerce é um belo número. E com pouquíssimos fechamentos e pouquíssimos repasses nos últimos anos. Né? Acho que esse é um resumo que diz bastante sobre nós. A nossa gestão é uma gestão de um formato muito próximo, né? Nós não temos comitê de franqueados, porque não há necessidade. A gente tem uma abertura total para resolver problemas ou mesmo não criá-los, né? E isso é o que reflete. Somos pessoas simples, somos pessoas que lidam, como o Celso sempre fala, a gente não pode perder o jeito de bodega de fazer as coisas, né? Do cálculo no papel de pão. Embora a gente use a tecnologia, mas a gente tem que ter a lógica da bodega ainda dentro para que traga as coisas de uma forma simples para que todos entendam, né? E essa gestão é assim, tanto que a gestão comercial com esse meu time também é assim, né? Tu pediu para que eu falasse, né, de mim. Eu tenho 50 anos de idade, faço esse ano, sou pai de uma menina maravilhosa, Manu, que vai ser médica. Manu. Casado há 28 anos, tenho banda de rock, sou roqueiro, sou surfista, não uso drogas, o que é raro, né? Um roqueiro surfista que não usa drogas. Eu vi você cantando em Nova York, cara, nos palcos em Nova York. É verdade, naquela NRF tu chegou a ver, mas aquela foi ruim porque o cara tava meio fora de tom. Né? Mas se alguém quiser ver, Hard Sun Rock tá aí, e o podcast também, vou falar aqui, que é o Limonada de Limão, não é concorrente desse podcast. Né? Se alguém tiver interesse, siga lá, a gente fala muito sobre branding e gestão. Eu recomendo, inclusive a gente descobriu o talento do Ismanioto para estar aqui com a gente através desse podcast. Assinem lá, assistem o Limonada de Limão. E podcast é muito legal porque, cara, traz esse espírito realmente desse bate-papo, né? Que eu acho que é o que funciona, de ter essa naturalidade pra gente conversar de vários assuntos. Cara, você tocou num assunto que é a preocupação de vocês de garantir que todo mundo que tá no ecossistema tá ganhando dinheiro, né? E isso tem o Vanderlei, que você obviamente conhece, o Vanderlei Kish. Sim, Vanderlei e a Rose. E a Rose, os fundadores da Certa. Incríveis. O Vanderlei foi um grande mentor meu nessa carreira no negócio de tecnologia. Eu também venho do varejo, mas eu fiz uma transição para tecnologia e o meu mentor foi o Vanderlei.
E ele sempre me incentivou a pensar dessa forma. Que é quando você está num negócio que tem vários stakeholders, vários interessados nesse negócio, e tem alguém que não está ganhando dinheiro, você gera o desequilíbrio. E aí, se você gerar esse desequilíbrio, o negócio não vai dar certo. Pode ter 5 ganhando dinheiro, mas se tiver um perdendo, vai não vai dar desequilibrar. certo. Ele vai desequilibrar. E isso é incrível porque, assim, hoje quando a gente faz alguma venda de uma franquia, normalmente quem me ajuda a vender são os próprios franqueados. A gente faz questão de passar o contato dos franqueados. E vários deles dizem, cara, eu quero uma garrafa de vinho, eu quero mais uma, porque eles ajudam a vender. E vários dos candidatos depois me ligam e dizem, cara, vocês devem estar dando dinheiro para esses caras. Tem um programa de incentivo ali pro cara. Exato, porque os caras... Cada indicação só que garrafa de vinho. Né? Coisa mais... Só que eu tenho que tomar junto, né? Eu levo e exatamente, eu eu só entrego, mas eu bebo junto. Né? Obviamente tem que ter um churrasco também, né? Como todo bom gaúcho. Tem que ter churrasco. Exatamente. Tá, legal, cara. Vamos aproveitar que você tocou no assunto franquia e é uma das coisas que a gente quer mais falar aqui hoje. Claro. Você consegue contar pra gente, na linha do tempo, quando foi que a Luz da Lua tomou a decisão? Vamos franquear o nosso negócio? Porque eu sei que vocês nasceram com origem na multimarca, né? Sim. Em que momento que vocês tomaram essa decisão? Vamos franquear e vamos expandir o nosso negócio com uma alavanca de crescimento em cima do franchising. Como foi, em que momento aconteceu isso? Como é que foi essa decisão? Né? E o que aconteceu dali para frente? Eu acho assim, né? Acho que uma das coisas que a gente sempre fala é de a gente ser muito legítimo. Então, se a gente dissesse que foi tudo muito lindo e planejado, isso é história para se escrever em livro, né? E aí tem muitas empresas que contam essa história romântica, né? Mas obviamente as coisas elas acabam acontecendo, né? Quando surge interesse de alguns clientes multimarcas ou amigos próximos, cara, deixa eu abrir uma loja Luz da Lua. Então nós começamos sim sem muito planejamento e a coisa foi acontecendo e foi se desenrolando. O Celso, a Isa, que é a esposa dele, e agora o Henrique, que é a segunda geração, são visionários desse negócio. E eles entenderam que, ok, chegamos até um certo ponto, a gente precisa profissionalizar. Então essa estrutura que foi sendo montada ao longo dos anos foi para que não se perdesse isso, que começou sim como um impulso, vamos dizer assim, e que depois acaba virando um projeto. E hoje é um projeto muito bem estruturado, né? Como eu disse, o nosso objetivo é de que os franqueados sejam considerados como nossos sócios. Não há resultado para nós se eles não tiverem resultado. Esse modelo veio se aprimorando, obviamente, né? A gente hoje tem um padrão de gestão completo. São 12 anos, tu falou, né? São 12 para 13 anos, tá. Né? Mas a gente hoje consegue entregar para um franqueado que não tem experiência nenhuma de varejo, a gente consegue entregar a solução completa para ele. O que a gente pede é que, obviamente, tenha um recurso financeiro, porque se eu comprar um carro e não tiver condição de fazer o seguro e de botar gasolina, esse carro não vai rodar. Né? Então, obviamente que o capital ele é necessário para se iniciar a operação e para se manter a operação. Mas o que é mais necessário é a capacidade de gestão desse franqueado, né? Para que ele tenha uma capacidade para fazer a gestão econômica e financeira e das pessoas. Todo o restante, a questão de planejamento de mercadorias, né, que é o famoso merchandise planning, toda a questão de operações, treinamentos, padronização, isso tudo ele ganha pronto. Parte de marketing, o que deve ser feito, nós entregamos tudo, isso já vem no pacote, então, pronto. Então vocês entregam para ele, porque um dos grandes desafios do varejo é o estoque, né? Porque é onde está a maior alocação de capital, de Aquiles. Né? Se a gente partir do princípio que o CMV aí de um varejista de calçados, ele é entre 50% a 60% do resultado dele, né? Do custo dele, 50% a 60% é CMV. O nosso é bem menor do que isso. É que vocês são diferenciados. Nós estamos falando de 43% a 44%. Na média deve dar entre 50% e 60%. Alguns negócios mais estrelas são menos. Sim. Então é onde ele mais aloca capital. É onde está o maior desafio dele. Onde está o risco, né? Onde está o risco dele. Na verdade, o risco e aonde a emoção ela entra. Até mesmo antes de vir para cá, eu estava conversando com uma cliente multimarcas no nosso escritório, que fica aqui próximo, a 15 minutos daqui só. E eu estava dizendo que o varejo não pode ter emoção. O varejo ele tem que ser total razão, especificamente na compra. Eu sempre dou o exemplo, né? Se, por exemplo, a tua esposa, Rafa, te mandasse no mercado para tu fazer compras, sem a lista de compras, o que tu ia comprar? Ia botar cerveja, carvão e carne. Exatamente. E aí tu ia esquecer o que tua diarista precisa lá do amaciante, do sabão em pó, do material de limpeza, de tudo o resto que é importante para fazer a casa funcionar.
Né? Qualquer tipo de varejo é assim, é exatamente assim. A emoção ela não tem que estar no momento da compra. Né? E uma coisa que eu também falo bastante, né, que isso eu tive a honra de poder aprender nos Estados Unidos, né, cara, acabei atuando de 2006 a 11 numa empresa americana, onde a gente sempre dizia, a gente não planeja a compra, a gente planeja a venda. Tá. Né? E aí para fazer a venda que eu estou planejando, quanto eu preciso ter de estoque? Eu acho que essa é uma das chaves. E isso é um dos grandes diferenciais que me fizeram me apaixonar pela Luz da Lua também. De ser uma empresa, como eu disse, que era uma indústria que virou varejista, que tem esse entendimento. Né? A maioria das franqueadoras, eu digo isso com tristeza, porque isso acaba nos atrapalhando muitas vezes, porque muitas pessoas têm uma má experiência com franquias, porque a maioria das franqueadoras tem o canal monomarca como uma forma de empurrar selim. Tá bom. Né? E isso gera problema para o que ele não faz no multimarca, ele garante no monomarca. Ele garante. Então ele acaba criando um canal que ele é escravizado ou dedicado, né? Só pode comprar dele. Então isso cria uma estabilidade industrial. Tá. Né? E que, nosso ponto de vista, é errado. Por exemplo, este ano a gente sabe que o fim do ano de 24 foi um ano mais desafiador. Né? O dezembro não foi tão incrível e com isso o que aconteceu? A maioria das operações encerraram com estoque acima do nível de dezembro de 2023. Tá bom. Né? O que aconteceu? A gente entrou nas coleções de inverno fazendo uma compra menor do que tínhamos feito no começo de 24. Né? Então isso mostra o nosso compromisso com a saúde. Como franqueadora tomaram essa decisão. Nós, na verdade, nenhuma decisão, na verdade, foi analisando os estoques. A gente faz os planos individuais de cada loja. Por mais que tenha franqueado, que tenha 6 operações, todos os planos são analisados individualmente para cada loja. Aí você tá juntando a tua bagagem de ciência com algo de tecnologia. Como é que vocês modelaram essa dinâmica? Esse é um tema que eu adoro. Eu, particularmente, sou entusiasta. DNA de varejo. DNA de varejo na veia. E, para mim, esse é um dos maiores pilares. Tá. A gente, no Brasil, ainda foca muito na questão de visual de loja, treinamento. Ai, tá bonito. E esquece disso. Que não deixa de ser importante, né? Mas... Não é menos importante um do que o outro, mas a gente foca muito nisso aqui no Brasil. E acaba esquecendo dessa parte que é invisível, vamos dizer, mas que ela, se mal feita, ela mata o negócio. Né? Porque se eu comprar pouco, eu não vendo. Não faço a venda que eu planejo. Se eu comprar demais, eu faço a venda, mas quando eu fizer meu DRE, meu resultado tá tudo parado em estoque. Eu gero remarcações excessivas, né? E com isso eu torno o meu consumidor viciado em promoções e isso entra num ciclo negativo. Né? E a gente vê várias marcas que fazem isso hoje em dia. Isso é muito ruim. E aí isso já conecta também com a questão de posicionamento que a Luz da Lua tem. Nós somos uma marca que não somos uma marca de fast fashion. Nós apostamos em um valor maior de produtos, em produtos em couro. A gente não abre mão de qualidade. A gente não desce desse degrau. Porque nós entendemos que se alguém está pagando algo a mais por um produto, ela merece qualidade. Se eu tenho um produto que é mais caro, que tem qualidade, eu posso ter um produto um pouco mais clássico. Então nós não apostamos no fast fashion. Somos uma marca de moda? Claro que somos. Temos tendência? Sim. Mas nós sempre procuramos ter algo que seja mais palatável, que não seja de altíssimo risco. E isso também é equilibrado dentro dos planos de sortimento, que é o que complementa essa parte de plano de estoque, né? Tu sempre vai ter uma definição de o quanto tu compras e a próxima definição é o que eu compro. Tá. E o teu franqueado tem autonomia em cima desse plano que tu faz? O que ele tem autonomia e ele participa junto com a gente. Como eu disse, ninguém planeja compra sem planeja venda. Então a gente faz o plano de vendas compartilhado com o franqueado. Eu quero vender 300 mil reais, média mês. Ele pode tomar uma decisão de querer vender menos do que vocês... Entende que tem Nós vamos tentar entender o porquê ele está fazendo isso. Tá. Né? Existem casos que sim. Vou te dar um exemplo. Em Gramado. Ano passado a gente teve enchente. Tá. O aeroporto de Porto Alegre ficou fechado de maio a outubro. Obviamente a loja despencou de fluxo lá na nossa franquia. O que aconteceu? Nós reduzimos em 50% a meta de venda do cara. Na prática vocês não podem olhar a tua rede como um negócio só. Não. É olhado... A gente olha por cluster... Mas ao mesmo tempo tem um olhar individual. Porque sempre tem uma característica específica de alguma região. O cluster por si só ele tem granularidade, né? Tem situações e na verdade ele é multidimensional. Nosso cluster ele atua tanto na questão de clima, né? Porque tem regiões frias, quentes e as mistas. E aí dentro disso tu vai ter lojas de shopping de rua e as faixas, né, de faturamento de PP, PM, G e GG.
Tá. Né? Então tu consegue fazer essa matriz multidimensional onde tu vai atuando nisso. Porque a gente sabe que existe uma tendência, por exemplo, em cidades como São Paulo, lojas de rua performam cada vez pior em função de segurança. Rio de Janeiro, idem. Quanto maior a capital, mais isso acontece. Então tu vai para shopping. Então tu não consegue tomar uma decisão única, dizer, não, vamos crescer esse ano 20%. Seria uma estupidez tentar fazer isso. Assim como o plano de compra, esse é individual. A gente tem, por exemplo, nós temos 2 lojas próprias em Recife. Temos uma no Shopping Recife e temos uma no Plaza Recife. São 2 regiões, uma de um lado das pontes e do outro lado das pontes. O público é completamente diferente nas duas. E as lojas se comportam no comportamento de compra completamente diferentes. Então, se eu adotasse um único formato, eu prejudicaria uma delas ou estaria na mediocridade nas duas. Isso é outra coisa, que aqui no Brasil medíocre, né, é aceitável. Né? Uhum. Isso eu aprendi lá com os gringos. Né? Por exemplo, se tu for bom de matemática na escola e ruim de história, aqui no Brasil a gente dá reforço de quê? De história. Uhum. Lá não, eles dão reforço de matemática para tu ser o melhor de matemática. Tá bom. Então a gente procura sempre maximizar e olhar região a região. Aí que as coisas começam a acontecer. Aí a mágica vem. Né? De eficiência de estoque e de resultado, obviamente. É correto, então, a gente afirmar que o estoque ele é o coração mesmo. Sem dúvida. Na realidade, a gestão de mercadorias é o coração. Né? Tá. Porque o sortimento ele vem muito disso também. Né? A gente estava falando sobre markup também, né? A questão de markup, tem muita gente que chega e diz, qual é o markup inicial? O markup inicial não importa. O que importa é o final. É o sellout. É lá no final, acabou um ano inteiro, eu tive minhas épocas de liquidação, como é que eu encerro? Né? E aí trazendo um número... Esse é um indicador que vocês olham no detalhe com o franqueado. Olhamos isso constantemente. E aí vou te dar um exemplo. Nosso markup inicial é 2.4. Tem gente que diz, mas eu queria 2.5, queria 2.6. Daí eu pergunto, mas qual é o markup satisfatório para ti no final de um ano pós-liquidações? Isso eu faço muito essas perguntas mais capciosas para alguns franqueados ou candidatos que já têm franquias de outras marcas. E os caras veem, nossa, se eu encerrasse o ano com 2 de markup, eu estaria muito feliz. 2023, a média das franquias da Luz da Lua foi de 2.26. Excelente. Então, uma perda de 0,14 apenas. Né? 2024 foi desafiador. Né? A gente sabe que o Sudeste sofreu, não teve inverno. Né? Então, acabou tendo que dar mais botas. E não adianta. Estoque elevado, por algum motivo, por alguma perda de venda, o remédio é amargo, é a liquidação. Não há outra forma de fazer. Então a gente teve essa questão no primeiro semestre, região sul com a enchente, região aqui sudeste com o calor. O que aconteceu? A liquidação de inverno de meio de ano foi mais forte. Tivemos um final de ano um pouco mais sofrido, a liquidação de agora, de janeiro e fevereiro, um pouco mais forte. Ainda assim, nosso markup final de 24 foi 2,18. Mesmo com sofrimento, que é excelente perante outras comparações. Sim. Então, assim, a gente persegue esse markup entre 2,2 e 2,25 como markup final anual. E aí tu vê um CMV de 42, 43. Tem um negócio que pluga nesse assunto, que é, a gente atende milhares de lojas pelo Brasil, né? Então eu falo com lojista todo dia. E sempre que a gente vai tocar nesse assunto, que é o assunto gestão de estoque, tem o desafio do inventário, o desafio do controle do estoque em si. Né? E algumas semanas atrás eu estava com um cliente nosso, que é um baita de um cliente, tem uma rede aqui no interior bem importante, e a gente estava abordando esse assunto. Ele estava querendo fazer um projeto de RFID conosco, né? E eu fui entrando com ele no assunto e ele trouxe para mim assim, Rafa, hoje eu não faço inventário nas minhas lojas, que a gente foi falando do processo, né? Como é que planeja, então? Porque na prática tudo é pessoas, processo, tecnologia. Né? Então, para você fazer um inventário, você tem que ter as pessoas treinadas, o processo de inventário, que é o que você faz, quando você faz, como que você faz, e tem que ter a tecnologia, né? Um software que conta, outro que contabiliza, etc. E eu não faço. Ele trouxe esse posicionamento. Isso é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. E eu questionei por quê? Por que você não faz? Porque, Rafa, se eu contar e eu identificar um roubo, que é uma das coisas que afetam o inventário, uma mercadoria roubada, e eu não fizer nada, eu vou abrir a porteira. Eu vou dizer para as minhas lojas que eu não me importo com roubo. Então esse é um dos motivos de eu não fazer inventário.
Como é que vocês lidam com esse assunto inventário na rede? Isso é um assunto muito sério, isso está inclusive em contrato com os franqueados. E vocês têm um produto de valor agregado altíssimo, né? Exatamente. Se tirar uma bolsa de dentro da loja... E historicamente, né, essa estatística não é minha, ela é de mercado, 80% do roubo de varejo é do teu próprio colaborador, infelizmente. E quanto maior a operação, né, quanto são lojas menores, como é o nosso caso, fica um pouco mais complexo. Mas em grandes operações, o furto por parte de funcionários cara, infelizmente acontece muito, né? Então, sem inventário, tu não consegue operar. Eu acho que não fazer inventário é simplesmente tu querer fechar os olhos para uma realidade. Isso está no contrato do teu franqueado. Hoje, ele tem que fazer. Tem que fazer 2 inventários anuais, pelo menos. Fim de coleção. Fim de coleção, sempre fazer inventário. E a gente recomenda, e a gente não pode impor, que se façam inventários cíclicos. Tá. Né? Você vai fazer ondas, então. Exatamente. Os 2 inventários que tu gera atualização no sistema, que tu traz atualização, são os inventários, esses 2 maiores. Esses tu atualiza no sistema. E só para franqueador e vocês olham no detalhe. Na verdade, nós não precisamos olhar no detalhe. Na verdade, a gente pede para que eles façam, para que a gente possa ter a maior precisão no plano de compra. Tá. Porque o que manda no plano de compra? É a tua previsão de vendas o mais próximo da realidade, não pode ser uma loucura e também não pode ser baixa demais, e um estoque acurado. Se eu tiver isso, se eu disser, por exemplo, vamos dizer que para eu vender 3 pares de Scarpa preto, eu preciso ter 9 em estoque, a famosa 3-1 nossa cobertura, ou sell-through de 33%, que aqui no Brasil a gente chama de giro, que tá errado. Tá? Vocês miram isso, 3-1? Na verdade, depende do momento, depende da categoria. De forma geral, vamos falar assim. Na média, 3-1. Média, 3-1. Você começa a coleção com 7 e termina com 2. Depende do produto, depende da época. Cara, não dá para cravar. Não dá para cravar. Quem crava esse número dizendo que é isso, tá errado. Essa é a ciência. E dá pra gente conversar e dá pra desafiar a qualquer um para conversar que isso não é padrão. Dá pra gente fazer um podcast só disso. Nossa, eu adoraria. E trazer mais uns convidados. Ia ser joia, ia virar um ringue o negócio, né? Mas a questão assim, cara, mas se eu preciso ter 9 pares de Scarpa para que eu venda 3, né? E se eu vou fazer a minha compra, eu vou olhar para o meu estoque projetado, me diz que eu tenho só 6, a minha projeção de venda é 3, ele vai dizer para eu comprar 3. Só que se o meu inventário não estiver correto e a minha projeção de estoque, que é 6, tem 4 na verdade, eu vou perder venda. Então a base para que a venda aconteça, para que o plano de compra esteja acurado, é uma previsão de vendas boa e um estoque acurado. Então o inventário é super necessário. Hoje, e esse número eu tenho das lojas próprias, né? Porque nas próprias a gente acaba operando isso com uma empresa nacional que faz inventário em todas as lojas para nós. Vocês terceirizam nós isso? Nós terceirizamos. Faz isso. Eu acho que como boa prática isso é super recomendável, porque se eu usar minha própria equipe e se eu tiver um azar de ter uma equipe envolvida com o furto, é óbvio que ela não vai contar certo. Mas o franqueado não tem condição de contratar. Teria condição. A gente entrega, tem vários que já tem uma consciência maior da gestão, já fazem também. Mas eu diria que se pedir para a tua própria equipe fazer, é igual amarrar um cachorro com linguiça. Não vai ter o mesmo efeito. Mas igual eles fazem e atualizam, então aparece para nós que está atualizado. Se ele não fizer pelo menos os 2 inventários no ano, ele corre risco de não ter o plano de compras e de ser notificado e até vir a perder a franquia. Então, infelizmente, a gente acaba tendo que forçar alguns, porque ele não consegue entender de que são benefícios para ele próprio. Mas o inventário, sim, ele cara, ele é basilar nessa operação. Tá no playbook do teu franqueado. Tá no playbook. playbook. Uma das coisas que ele tem que fazer todo ano. Exatamente, 2 vezes ao ano. Legal, interessante. E tem mais alguma tendência que vocês estão atentos, estão olhando? Cara, assim, cada vez mais, para quem foi nas NRFs ou que viu as informações dos últimos 10 anos para cá, primeiro surgiu aquela questão, loja física vai morrer. Né? Vai acabar. E eu tive uma interpretação disso na época, que é o seguinte, por que ele veio essa interpretação da NRF, que é nos Estados Unidos, né? Porque, de fato, os americanos eles bombaram demais o segmento de shoppings e de varejo físico. Por muitos anos, os caras construíam shopping em qualquer canto. Então, havia um excesso realmente de lojas físicas. E aí, com esse advento, com esse crescimento do e-commerce, vários desses foram, para o final. Tem vários shoppings abandonados, né? Vários shoppings que viraram desertos, né? Eu tive agora em Nova York, a gente foi num
num shopping lá, eu não lembro o nome dele agora. Ele tá na Metropolitana de Nova York. Espantoso quanto ele tava vazio. Ninguém no shopping. E tem isso. Então, assim, essa interpretação, por isso tem que ter muito cuidado quando tu vê alguma coisa que é do exterior para cá. Porque tem que colocar isso pelo viés, que é o viés local. E lá, então, aconteceu isso. E todo mundo dizia, vai fechar, vai quebrar. E, de fato, não quebraram. E o que vem cada vez mais, e que para nós é a principal na tendência, é não se falar mais em omnichannel, não se falar mais em canais. É se falar na questão de unified commerce. Onde tu vai ter sempre o cliente no centro disso. E ele que vai ter a decisão de como ele vai querer consumir. Se eu tenho uma consumidora que quer comprar uma bolsa da Luz da Lua, a Bolsa Madras, que é a nossa bolsa icônica, que custa R$ 3.600 em loja, que leva 4 dias para ser fabricado, um tricô de couro, né, com artesãos lá de Novo Hamburgo ainda. Né? Essa bolsa ela tem que estar disponível da forma que a consumidora quiser. Se ela quiser comprar online e receber em casa, se ela quiser comprar online e retirar na loja, se ela quiser ir na loja comprar e depois pedir para alguém entregar em casa, ela tem que poder fazer isso. Você não faz o canal, você está no canal que o cliente quer. Eu tenho que servi-lo da melhor forma possível. Então os canais devem estar totalmente integrados e isso tem que ser transparente para o consumidor. A mesma coisa até pouco tempo atrás, tu via, não, isso aqui é uma franquia. Daí eu não posso fazer a troca. Essa aqui é uma loja própria. Cara, isso não interessa para o consumidor. O consumidor, se ele está buscando o templo da marca, e isso que explica o sucesso tão grande das monomarcas, é que o consumidor está cada vez mais informado, mais especializado, então ele quer saber tudo sobre aquela marca e, obviamente, se ele for no monomarca, ele vai ter uma experiência melhor. E para ele não interessa se é própria, se é franquia. E aí ele pode optar tanto pela questão mais emocional, que é a experiência de loja física, quanto pelo transacional mais fácil, com o mínimo atrito possível do e-commerce. Mas isso, tu vai ter pessoas que vão usufruir em um momento do e-commerce, vão usufruir da loja física e elas vão enxergar isso como esse ecossistema. Então não existe uma única tendência, existe uma tendência de se servir o cliente sem fricção. Esse é o caminho. E a tecnologia tem que estar disponível para que tu possa servir ele dessa forma. Tem que ter essa integração. Tu acha que tem como inteligência artificial ajudar nisso? A inteligência artificial, cara, a gente falou bastante sobre ela no nosso podcast, né? Um negócio que eu sou fascinado por. Ela vem para facilitar, sem dúvida nenhuma. Cada vez tu conseguir mais trazer para o consumidor aquilo que às vezes ele nem imaginou que ele quer. Né? Um grande exemplo disso é o site da Nike ID. Né? Todo mundo que compra ID e imagina que está customizando seu produto naquela hora. Na verdade, isso já foi tudo previsto anteriormente. Ele já tem semi-componentes, partes já prontas. Existe uma previsão de demanda, né? E aí que entra a inteligência artificial, onde tu consegue criar cada vez mais esses cenários todos e indo prevendo por base de consumo. Eu tive a oportunidade de ver na Oracle, na época, algumas ferramentas onde os caras conseguiam captar, por exemplo, tendências de consumo de bolsa, vamos dizer. Tá bom. Pelas redes sociais. Porque hoje os consumidores postam looks, postam fotos de casamento, postam fotos de evento, fotos de coisas que curtem no TikTok, enfim. Então, o software de previsão de demanda da Oracle fazia essa leitura através das redes sociais. Olha, hoje foram postadas 1,5 milhão de fotos de bolsas com Matelassé. Então, há sem dúvida nenhuma uma tendência muito forte de bolsas em Matelassé. Então, já trazia a ciência de dados para alguma coisa que era apenas comportamental há pouco tempo. Nessa hora, a área de mix de produto de loja tem que agir com essa informação que veio de IA. Toda essa área de planejamento está conectada nisso. Sempre digo que a nossa área de planejamento é uma área que ela é quase que invisível para os olhos de quem não está dentro da empresa, né? Mas ela é o que dá sustentação tanto para a questão de desenvolvimento de produto, né? Porque ela traz a leitura de sellout, ela traz o que aconteceu e como aconteceu, né? Ela traz essa tendência de consumo pela previsão de demanda e aí combina com a informação de moda e de tendência que vem o que as pesquisas que o produto faz. Né? Então ela fecha esse ciclo, de volta. Então isso é um ciclo que se retroalimenta constantemente. E a gente também costuma analisar sempre o desempenho de produto antes de remarcação. Porque todo produto vende a um preço. Tá. Mas eu quero saber o desempenho dos produtos antes de serem remarcados. Aí eu vou saber o que realmente vendeu e o que não.
Tá. A maioria das indústrias também usa sempre essa informação, o que eu vendi para os varejistas. Quem não tem um canal monomarca ou próprio, ou que não tem uma conexão com varejistas, como a gente já tem hoje 4 clientes que são multimarcas, que nós planejamos a compra deles de Luz da Lua. Nós já fazemos o que fazemos com as franquias com multimarca. A gente está evoluindo para isso cada vez mais. Mas algumas indústrias não têm isso. Então os caras eles puxam a informação do que eles fizeram de sell-in. Tá bom. E aí eles vão recriar talvez um produto que foi vendido bem no sell-in, mas que no sell-out não teve performance. E eles não conseguem enxergar isso, acaba sendo um buraco negro, né? E isso para nós acaba sendo um dos pilares, essa leitura, essa informação. De novo, é ciência de dados, né? E os indicadores eles vão te falando isso tudo. Tá bom, pra gente fechar aqui, Ismani. Aí. Boa. Já peguei o direito de abreviar o sobrenome. Né? Às vezes me chamam de Eduardo, eu nem atendo mais, que eu acabo não estou mais acostumado. Cara, tem mais algum... Como é que tá a expectativa para futuro, Luz da Lua? Para onde vocês estão olhando? Expansão em marca, multimarca, algum mercado diferente? Uhum. Tecnologia, o que vocês estão olhando de levar de novo para o negócio de vocês? Né? E principalmente, como é que vocês estão vendo o negócio franchise no Brasil? Uhum. Bom, a gente sabe que o Brasil é um dos países onde existem mais franquias no mundo, né? E isso advém da questão tributária, do formato na tributária nacional, que não permite, ou que se tu cria uma rede própria, isso é penalizado. Se torna praticamente inviável de tu controlar as diferenças na tributárias interestaduais, né, que tem guerras de estado para tudo quanto é lado, e mesmo a questão na tributária aqui, ela é complexa. É uma sanha tributária muito forte, né, que a gente enfrenta, e isso cada vez mais. Então, a franquia acaba sendo um subterfúgio para que tu possa criar a capilaridade da tua marca, né, de uma forma rentável para todo mundo que está participando. Então, a gente pretende continuar com esse investimento, nesse crescimento. Nós não temos metas agressivas, né? Se a gente abrir 15 lojas no ano, 20 lojas no ano, se abrir 5 lojas, não muda. A gente tem a obrigação de abrir loja que seja saudável, né? Cara, a gente tem uma equipe na área comercial que atua em várias frentes. Essa área de expansão é uma área que eu procuro fazer eu mesmo, né? Porque nós entendemos uma responsabilidade muito grande para com o franqueado, então na dúvida a gente não abre. A gente diz vários nãos, inclusive. Se a gente não entende que tem potencial ou que a pessoa possa não ter o perfil e que isso possa arriscar o investimento dela, a gente não abre. Então, obviamente, essa é uma das linhas que seguem, né, de a gente manter a nossa expansão. Acho que existem muitas lojas ainda no Brasil para a gente abrir, são 134 apenas, né? Não sei exatamente o número que a gente pode chegar, mas eu acredito em torno de 200, 250 lojas é factível dentro do nosso território. Vocês têm uma praça ideal? Não, hoje nós estamos... PIB, não, a gente olha muito porque assim, os números de PIB e de habitantes, eles enganam muito, né? Tá. Vou te dar um exemplo, Joaçaba, por exemplo, em Santa Catarina, que é um lugar que a gente tem muito sucesso. Uma cidade com 35 mil habitantes, né? Só que é uma cidade que é um polo. Né? Então, quando tu olha isso expandido, né, se torna assim bem mais viável. Tanto que essa loja vendeu R$430 mil em dezembro. Tá bom. Uma cidade com 35 mil habitantes. Então, isso por si só tu já enxerga que tem potencial. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. A gente estava falando agora de uma cidade, Guanambi, na Bahia. Tu olha para a cidade, 90 mil habitantes, pensa, será? Falei com o representante, o cara disse, cara, isso aqui é um polo também, porque está quase na fronteira com Minas. Então, uma cidade que tem muito desenvolvimento. A gente olha muito para essas cidades, a gente não quer só a capital. A capital ela tem um benefício que é a exposição de marca, onde tu constrói a tua imagem, mas a gente aposta muito nos interiores. A gente tem muito cliente multimarca em muitas cidades de interior, muitas cidades pequenas, cidades com 8 mil habitantes, às vezes. Quando eu estava no Paraná, não lembro o nome da cidade, mas o representante me comentou, tem uma cidade com 8 mil habitantes, e a gente tem cliente lá. E os multimarcas não precisam ficar preocupados. Se tem algum que está assistindo, fiquem tranquilos. A gente não pretende extinguir o multimarcas, a gente respeita muito porque o multimarcas é a origem da empresa. A gente veio disso, a gente não pretende extinguir. Tanto que a gente cresce no canal multimarcas, todo ano a gente cresce. A participação acabou caindo porque a gente cresceu como empresa e o canal monomarca aumentou, mas o volume com multimarcas não caiu. A gente vem crescendo. E nós acreditamos muito na coexistência dos canais. Porque existem 2 perfis de consumidoras. Existe a consumidora que consome no multimarcas, existe a consumidora que consome no monomarca. Então, abrir mão de um desses canais é abrir mão de atender a um consumidor.
que é o nosso objetivo, que é servir o consumidor, fazer que a marca chegue até ela e que ela tenha a alegria de ter um produto, que ela se realize tendo esse produto. Então, a gente faz essa gestão de conflito de canais muito bem para que isso siga. E essa iniciativa de a gente chegar a fazer a gestão de estoque de um cliente multimarca, a gente e dar treinamento de VM, dar treinamento de produto, que a gente faz bastante, é justamente para ajudar a qualificar o canal multimarcas. Nós temos como foco cada vez mais a verticalização da produção, que é para garantir essa perenidade da marca, esse posicionamento que não vai mudar, que é de se trabalhar com infinitos detalhes, a coisa do artesanal, a coisa do couro. Os nossos metais até hoje têm ouro de 18 quilates na composição dos metais, para que ele não perca brilho, para que ele não descasca. Né? E isso segue, né? E sim a gente gerir cada vez melhor esses canais, tendo essa presença. Não queremos ser os maiores, gostaríamos de ser os melhores desse segmento. Esse é o nosso mote. Admirável. Obrigado. Parabéns pela empresa. É uma empresa fantástica. Cara, eu tenho orgulho de estar lá há 7 anos já. Você está realizado, né? Muito bem realizado. São pessoas incríveis. O Celso, o Henrique, a Isa são pessoas maravilhosas, cuidam bem de todas as pessoas. Todos nós somos iguais lá dentro, desde o nosso guarda da fábrica até eles, todos são tratados exatamente da mesma forma. Não existe nenhuma diferenciação. Eu quero ter o prazer de ir lá conhecer todo mundo, cara. Vocês são nossos clientes, eu nunca fui lá fazer isso. É verdade. Eu te convidei já, né? Já te convidei. A sede nova foi recém, a gente levou a fábrica agora na virada do ano. Ela tá próxima, ela fica em Campo Ao lado de Novo Hamburgo, na verdade é em Estância Velha. Agora, Velha. A sede nova, que são mais 10 mil metros quadrados de parque fabril todo, que a gente já tem mais um terreno de mais 30 mil metros atrás para fazer o CD ano que vem. Tá bom. Então tá convidado já para 15 minutos do aeroporto, né, cara? Do ladinho. Não, chega a dar, acho que dá uns 35 minutos, sem trânsito. Talvez 1 hora com trânsito. Tá bom. Mas a gente tá numa sede fantástica, vale a pena conhecer. Eu vou marcar. Legal. Bom, Ismani, prazer receber você aqui, cara. Muito obrigado. Tá. Obrigado mesmo. O tempo é curto aqui, né? A gente respeita para não deixar muito longo, porque acho que um podcast muito longo também não consegue prender atenção. Sim, né? Sim, com certeza. Tem que ser menos de 1 hora. Mas dá pra gente fazer mais séries, né? Fica aqui a ideia para a gente produzir um específico sobre markup. Já está aceito o convite. Beleza. Já está aceito o convite dessa gestão. A gente vai fazer isso, tá? Tem acho que uma questão que vocês pedem também, que a gente dê dicas, né, de leituras ou de conteúdos, enfim, né? Isso. Olha eu me antecipando ao host aqui já, né? Já tô assumindo a cadeira de host já quase, né? Eu li o material, cara, vim preparado. Mas eu vou deixar a dica aqui do nosso podcast do Limonada, porque a cada um dos episódios a gente falava muito sobre conteúdos de gestão de marca, de várias coisas. Então lá tem um arcabouço de dicas de livros, de filmes, de tudo que vale muito a pena olhar. Vale muito. Legal. Porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas elas estão em busca do podcast como uma forma de se ter acesso a conhecimento e a conteúdos. Ainda mais em grandes cidades, passa horas pelo trânsito, enfim, então acaba sendo legal. Então fica a minha dica de que siga o Limonada de Limão. Acompanhe o Limonada de Limão, gente. É verdade. Vamos lá, mas não acabou. Tá bom, mas para terminar, a gente tem um momento especial agora de encerramento. Momento pegadinha. Momento pegadinha. A hora que a gente coloca o convidado contra a parede. A saia justa, literalmente. Vamos lá. Tá bom. Vamos girar a roleta do varejo? Bora. Vamos lá? Bora, vamos lá. Tandã. Inventário. Boa. Beleza. É a antecipação que você deu. Tu tá vendo só como eu sou um cara acertou, que você eu me preveu. antecipei. Exatamente. Mas tem com certeza tem um livro que eu acho que ele é uma bíblia para todo varejista, que é o Administração de Varejo. É um livro, fica aqui meu compromisso, eu não anotei o nome, mas eu vou pesquisar e depois vocês podem colocar na bio até, a gente coloca. Ou na descrição. Mas leiam esse livro, porque fala sobre a gestão completa do varejo como ciência. E esse é o recado, acho que principal, de a gente enxergar as coisas não como arte, e sim como ciência. Tudo pode ser medido. Desde fluxo de loja, fluxo de passantes frente da loja, taxa de atratividade na frente da vitrine, não somente esse famoso markup giro que a gente fala tanto aqui, né? Mas isso é uma pontinha do iceberg, dessa ciência que ela é apaixonante, né? E quando tu começa a conversar com outros varejistas de outros segmentos, tu vê que os desafios, independente do segmento que esteja, pode ser alimento, farmacêutico, bebidas, moda, os desafios eles são iguais, né? De como que eu realizo, né, o atendimento de desejo de um consumidor da melhor forma possível,
gerando um resultado positivo, né? E aí entra toda essa questão de gestão por indicadores. Então, essa é uma bíblia, administração na de varejo. Depois eu deixo ali o nome certinho do autor, porque vale a pena. Eu ganhei de um grande amigo, que é o Ivan Correia. Tá bom. Né, que esse é um cara que vocês podem convidar também, já fica aqui já a dica também. É um cara que entende de varejo como ninguém. Ótima dica, obrigado. Beleza. Valeu, pessoal. Cara, Muito obrigado, Rafa. até a próxima. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Até mais.